Imagine que você passa anos inteiros da sua vida inteiramente dedicada a uma única missão, que você abre mão de conforto, de reconhecimento, de descanso, que você trabalha em condições que fazem mal à sua própria saúde, manipulando substâncias que, décadas depois, se descobrirá que causam câncer. Que você chega mais perto do que qualquer ser humano jamais chegou de revelar um dos maiores segredos da vida. E que, no exato momento em que o mundo descobre essa verdade, o seu nome desaparece. Que outra pessoa sobe ao palco, que outra pessoa recebe a medalha, e que décadas se passam antes de alguém finalmente se perguntar: mas e ela? Essa é a história de Rosalind Franklin, a mulher que fotografou a alma da vida e foi apagada da história antes mesmo de poder vê-la ser contada. Londres, 1952. O mundo ainda carregava as cicatrizes da Segunda Guerra. As cidades europeias se reconstruíam tijolo por tijolo, e a ciência tentava fazer o mesmo com o entendimento humano. Era uma época em que tudo parecia possível, em que os maiores mistérios da natureza pareciam ao alcance das mãos. E havia um mistério, em particular, que consumia as mentes mais brilhantes do planeta. O que é a vida? Não no sentido filosófico, no sentido literal, molecular, químico. Como um ser vivo se reproduz, como uma célula sabe o que deve ser, como a informação é transmitida de pai para filho, de geração em geração, com uma precisão tão absurda que parece impossível. A resposta, suspeitavam os cientistas, estava escondida dentro de uma molécula chamada DNA. Mas ninguém ainda havia conseguido vê-la. Ninguém ainda sabia qual era a sua forma. Ninguém, é claro, exceto Rosalind Franklin. Ela nasceu em 25 de julho de 1920 em Notting Hill, Londres, em uma família judia abastada e profundamente intelectual. Os Franklin eram uma família que valorizava o aprendizado acima de quase tudo. E Rosalind, desde criança, demonstrou uma clareza de raciocínio que impressionava até os adultos ao seu redor. Ela não era o tipo de criança que fazia perguntas por curiosidade passageira. Ela fazia perguntas e esperava respostas exatas. E quando não as encontrava, ela mesma ia atrás. Aos 15 anos, Rosalind já sabia o que queria ser. Cientista. Não era uma decisão romântica, era uma certeza. Só que em 1935, na Inglaterra, uma mulher que queria fazer ciência de verdade, não como curiosidade doméstica, não como hobby sofisticado, mas como carreira, como vocação, enfrentava um mundo que simplesmente não havia sido construído para ela. Seu próprio pai, Alice Franklin, um homem inteligente e progressista em muitos aspectos, hesitou. Ele achava que ela deveria considerar outras opções. Que ciência era um caminho difícil para qualquer pessoa, e ainda mais difícil para uma mulher. Mas Rosalind não era do tipo que aceitava dificuldade como argumento. Ela ingressou no Newnham College, em Cambridge, uma das poucas instituições que aceitava mulheres, e mergulhou na física e na química com uma intensidade que deixava os colegas para trás. Em Cambridge, ela descobriu sua paixão verdadeira, a cristalografia de raios-x. Uma técnica complexa, demorada, exigente e absolutamente fascinante. A ideia era simples em teoria e brutalmente difícil na prática. Bombardear uma substância com raios-x, registrar como eles se espalhavam ao atravessar a estrutura molecular e, a partir desse padrão de difração, deduzir como a molécula era organizada no espaço. Era como tentar reconstruir a forma de um objeto apenas pela sombra que ele projetava. E Rosalind era extraordinariamente boa nisso. Depois de uma passagem pelo laboratório do Serviço Britânico de Carvão durante a guerra, onde seus estudos sobre a estrutura porosa do carvão renderiam artigos científicos importantes, Rosalind foi para Paris. E em Paris, ela floresceu. Entre 1947 e 1950, ela trabalhou no Laboratoire Central des Services Chimiques de l'État, sob a orientação de Jacques Mehring, um dos maiores especialistas em cristalografia da Europa. Foi ali que ela transformou uma habilidade promissora
em maestria absoluta. Ela aprendeu a produzir imagens de difração com uma nitidez que poucos pesquisadores no mundo conseguiam alcançar. Cada detalhe de sua técnica era pensado, ajustado, aperfeiçoado. Ela não era apenas boa. Ela era meticulosa de uma forma que beirava o sublime. E ela era feliz em Paris. Não apenas profissionalmente, pessoalmente. Ela tinha amigos próximos. Falava francês com fluência. Explorava a cidade com curiosidade genuína. Era uma versão de Rosalind Franklin que poucos viram depois. Leve, risonha, satisfeita. O que viria a seguir mudaria tudo isso. Em 1951, Rosalind aceitou uma posição no King's College London para trabalhar com difração de raios-x aplicada ao DNA. Era a fronteira da ciência. Era exatamente onde ela queria estar. Mas o que ela encontrou ao chegar foi um ambiente que mal conseguia imaginar. O King's College era, naquela época, uma instituição profundamente marcada pelos preconceitos da época. As mulheres não tinham acesso à sala comum dos professores. Não eram convidadas para as mesmas conversas informais que os homens, aquelas conversas de corredor e de almoço, onde tantas ideias científicas nascem. Havia uma separação sutil, mas constante que lembrava a Rosalind, todos os dias, que ela era tolerada, não bem-vinda. E havia John Randall, e havia Maurice Wilkins. Wilkins era um físico respeitado, pesquisador estabelecido que já trabalhava com DNA no King's College. Quando Rosalind chegou, houve uma confusão, deliberada ou não, sobre os papéis de cada um. Wilkins acreditava que ela seria sua assistente. Rosalind entendia que conduziria sua própria pesquisa independente. A tensão entre os dois seria constante, pesada, e afetaria profundamente o trabalho de ambos. Mas Rosalind não deixou o ambiente hostil paralisá-la. Ela se fechou no laboratório. Ela trabalhou. Ela começou a produzir imagens de raios-x do DNA com uma qualidade que ninguém havia conseguido antes. E ao fazê-lo, ela percebeu algo fundamental que os outros pesquisadores haviam perdido. O DNA existia em duas formas distintas, dependendo do nível de umidade. Ela as chamou de forma A, seca, e forma B, úmida. Essa distinção era crucial, e identificá-la exigiu uma precisão experimental que era, simplesmente, a marca registrada de Rosalind Franklin. Em maio de 1952, ela capturou a imagem que passaria para a história. Número 51. Foto 51. Era uma imagem da forma B do DNA, produzida com uma exposição de mais de 100 horas, com uma nitidez e uma clareza absolutamente extraordinárias. Aquela cruz de difração no centro da imagem, elegante, simétrica, inquestionável, continha toda a informação necessária para deduzir que o DNA tinha uma estrutura helicoidal, uma dupla hélice. Rosalind sabia o que estava vendo. Ela estava sistematicamente coletando os dados para provar. Ela tinha o método. Ela tinha o rigor. Ela estava metodicamente construindo o caminho para a revelação mais importante da biologia do século XX. O que ela não sabia era que outra pessoa já havia visto aquela fotografia. Em janeiro de 1953, Maurice Wilkins mostrou a foto 51 a James Watson, sem pedir permissão a Rosalind, sem mencioná-la, sem sequer cogitar que aquela imagem era dela, produto de seu trabalho, de sua técnica, de seus anos de dedicação. Watson ficou sem palavras. Ele sabia imediatamente o que estava vendo. Ele relataria depois, em seu livro controverso, que seu coração disparou quando olhou para aquela imagem. Porque ela confirmava tudo. Porque ela entregava a resposta que ele e Francis Crick haviam tentado alcançar durante meses. E havia mais. Max Perutz, membro do comitê do Medical Research Council, compartilhou com Watson e Crick um relatório confidencial escrito por Rosalind, com seus dados precisos sobre as dimensões moleculares do DNA, os ângulos, os parâmetros da estrutura. Dados que ela havia coletado com um cuidado extraordinário. Dados que foram entregues a seus concorrentes sem o seu conhecimento. Watson e Crick
usaram essas informações para construir seu modelo. Em março de 1953, eles publicaram na revista Nature o artigo que propunha a estrutura de dupla hélice do DNA, a descoberta mais importante da biologia moderna. O artigo de Rosalind Franklin foi publicado no mesmo número, não como o artigo central, mas como um artigo de apoio, uma nota de rodapé científica. O mundo celebrou Watson e Crick. O nome de Rosalind Franklin foi mencionado brevemente e então esquecido. Rosalind Franklin deixou o King's College em 1953, sem olhar para trás. Ela foi para o Birkbeck College, também em Londres, onde começou uma nova fase de sua carreira, dessa vez estudando a estrutura dos vírus. E ali, longe da atmosfera sufocante do King's, ela voltou a florescer. Ela liderou sua própria equipe. Ela publicou artigos importantes sobre o vírus do mosaico do tabaco e sobre o vírus da poliomielite. Ela viajou, colaborou com pesquisadores internacionais, construiu relações científicas que a respeitavam de verdade. Ela era reconhecida dentro de círculos específicos como uma das cristalógrafas mais habilidosas do mundo. E então, adoeceu. Em 1956, ela foi diagnosticada com câncer ovariano, provavelmente relacionado, como se descobriria décadas depois, à exposição prolongada aos raios-x, com os quais havia trabalhado durante toda a carreira. Ela tinha 36 anos. Mas o que Rosalind Franklin fez diante da doença foi, em si mesmo, uma declaração de quem ela era. Ela continuou trabalhando. Ela não desacelerou. Entre os tratamentos de quimioterapia, ela estava no laboratório. Ela publicou mais 6 artigos científicos no período em que estava doente. Ela não pediu permissão para a doença, assim como nunca havia pedido permissão ao mundo. Em 16 de abril de 1958, Rosalind Franklin morreu. Tinha 37 anos. 4 anos depois de sua morte, em 1962, James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta da estrutura do DNA. O Nobel não é concedido postumamente, e então, simplesmente, não havia nada a fazer. Naquele mesmo ano, James Watson proferiu um discurso de aceitação que mencionou Rosalind Franklin brevemente, de forma que muitos descreveram como fria, como condescendente. Anos depois, em 1968, Watson publicaria seu livro A Dupla Hélice, uma narrativa em primeira pessoa daquela época. O retrato que ele fez de Rosalind Franklin era depreciativo, redutor. Ele a chamava de Rosie, um apelido que ela odiava. Descrevia-a como difícil, como obstinada, como alguém que não sabia usar os próprios dados. O livro vendeu milhões de cópias. E por décadas, essa foi a versão da história que o mundo conheceu. Mas o tempo é uma força estranha. Ele desgasta mentiras e preserva verdades. Aos poucos, historiadores da ciência começaram a examinar o registro histórico com mais cuidado. A correspondência de Watson e Crick, os cadernos de laboratório de Rosalind, as atas do comitê do MRC. E o quadro que emergiu desses documentos era inconfundível. A foto 51 era de Rosalind Franklin. Os dados que alimentaram o modelo de Watson e Crick eram de Rosalind Franklin. A compreensão de que o DNA existia em 2 formas distintas era de Rosalind Franklin. Ela havia chegado ao mesmo ponto que eles, de forma independente, com um rigor que eles não possuíam, e havia sido simplesmente ultrapassada por homens que tiveram acesso ao seu trabalho sem o seu conhecimento ou consentimento. Aaron Klug, que trabalhou com Rosalind em Birkbeck e que receberia o Nobel de Química em 1982, passou décadas defendendo publicamente o legado dela. Ele publicou análises detalhadas que demonstravam, sem sombra de dúvida, a centralidade da contribuição de Franklin para a descoberta do DNA. E em 1975, Anne Sayer publicou uma biografia de Rosalind, que pela primeira vez apresentou ao público uma narrativa diferente. Uma narrativa em que Rosalind não era um personagem secundário, mas a protagonista. O mundo começou a prestar atenção. Hoje, Rosalind Franklin
é reconhecida como uma das cientistas mais importantes do século XX. O University College London nomeou um novo campus em sua homenagem. A Agência Espacial Europeia deu o seu nome a um rover marciano, o Rosalind Franklin Mars Rover. Inúmeras escolas, institutos, bolsas de estudo e prêmios carregam seu nome. Há estátuas, há documentários, há peças de teatro e romances. O mundo finalmente parece querer lembrar, mas há uma ironia amarga em toda essa celebração póstuma. Rosalind Franklin nunca soube de nada disso. Ela morreu aos 37 anos, sem saber que a Foto 51 havia mudado o mundo. Sem saber que décadas depois, seu nome seria gravado no nome de uma nave que viajaria até Marte. Sem saber que a história que havia sido roubada dela seria, um dia, devolvida. Ela nunca recebeu o prêmio. Ela nunca fez o discurso. Ela nunca sentiu o peso daquele reconhecimento que merecia tão completamente. Mas há outra forma de pensar sobre o legado de Rosalind Franklin. Uma forma que talvez ela própria tivesse preferido. Ela era uma cientista. E o trabalho de um cientista verdadeiro não é receber aplausos, é fazer avançar o conhecimento. É aproximar a humanidade 1 milímetro que seja de uma compreensão mais profunda do mundo. E nisso, Rosalind Franklin foi extraordinariamente bem-sucedida. A Foto 51 existe. Os dados existem. A estrutura do DNA existe, e existe da forma que existe em parte porque Rosalind Franklin dedicou anos de sua vida a revelá-la com uma precisão que poucos conseguiriam. Toda vez que um médico entende a causa genética de uma doença, toda vez que um paciente recebe um tratamento que foi desenvolvido a partir do mapeamento do genoma humano, toda vez que a ciência avança sobre o terreno da biologia molecular, há um fio invisível que leva de volta àquele laboratório em Londres, aquela mulher diante de um equipamento de raios-x, produzindo uma imagem que o mundo demoraria décadas para saber que era dela. Rosalind Franklin foi apagada da história. Mas a história não funciona assim para sempre. A verdade tem uma persistência teimosa. Ela encontra rachaduras. Ela atravessa o silêncio. Ela ressurge. E talvez a lição mais importante que Rosalind Franklin nos deixa não seja sobre injustiça, embora a injustiça seja real e deva ser nomeada. A lição mais importante é sobre o que acontece quando alguém se recusa a pedir permissão para ser extraordinário. Quando alguém simplesmente trabalha, com rigor e compaixão e com integridade, em um mundo que insiste em dizer que aquele espaço não lhe pertence. Ela entrou de qualquer forma. Ela trabalhou de qualquer forma. Ela descobriu de qualquer forma. E o mundo de qualquer forma é diferente por causa dela.